E aí, quando começou as aulas, eu comecei a comparar o que eu estava estudando sobre afroempreendedorismo com o que eu estava aprendendo na universidade. Afroempreendedorismo, mais de 53% da população dos empreendedores são negros. As pessoas não conseguem crédito, muitos criam negócios para sobreviver. E aí, na faculdade era tipo, não, cria um negócio, um plano de negócio, apresenta para o investidor, ele vai investir na sua ideia. E eu ficava, gente, não. Isso vai também um pouco de encontro, porque assim, eu não sei como que era na época, mas eu acredito, tá, gente? Fontes, vozes da minha cabeça. Que, assim, tem uma galera que é empreendedor no geral, que tá inadimplente, né? Então, às vezes, para você conseguir um crédito na praça, tem que ter o seu nome limpo. E aí, se a gente talvez fizer um recorte de quando desse pessoal que tá inadimplente, que tá tentando empreender, se a gente tá falando de pessoas negras aqui dentro de onde, ali que você também teve mais convivência, não que eu nunca tenha convivido com pessoas negras, mas sim também convivi. Mas é que eu não venho de uma, tipo assim, o meu background não é o mesmo que o seu. Sim. Então eu acredito sim que provavelmente, assim, aí fica aquela parada, tá, eu quero empreender, eu preciso de crédito, mas meu nome tá sujo, o que eu vou fazer? Sim, e aí fica aquilo que na faculdade é o ideal, é perfeito, tarará, e na vida real, não e não. Tem esse ponto, aí tem também a questão de que nós não aprendemos sobre educação financeira, né? A gente não tem esse contato. E sim, eu acredito que uma das bases mesmo do racismo é a questão financeira, porque mantém a gente ali nesse lugar, né? Sim. Sempre trabalhando para sobreviver mesmo. E aí o empreendedorismo, eu aprendi que esse empreendedorismo era, pesquisando ali sozinha, que vinha muito dessa necessidade das pessoas sobreviverem, né? Então eu comecei a me aprofundar mais sobre o tema. E aí, na verdade, não, assim, quando a gente pega histórias, por exemplo, a gente tem as ganhadeiras na época da escravidão, que elas usavam do empreendedorismo para ajudar outros escravos na época a comprar sua carta de alforria. Então, nós, pessoas negras, descendemos desse empreendedorismo. Só que hoje em dia foi transformado nesse empreendedorismo por necessidade muitas vezes, né? Como que eu me tornava essa ponte entre a periferia e esse mundo corporativo, ou esse ecossistema de empreendedores. Eu conheci o núcleo. E a partir do núcleo eu tive acesso, né? Sabe aquele meme Visões da Raven? Aí eu tive acesso a um outro ecossistema. Eu sou apaixonada por prédio, gente. Porque nos meus sonhos de, né... Como eu tive que apagar a medicina da minha vida, eu comecei a construir a imagem de uma executiva. E no meu sonho, o meu sucesso era pisar num prédio bonito, né? Então, ali no núcleo eu tive acesso a primeira vez ao Cubo, que a gente foi fazer visita técnica. E aí eu pisei no Cubo. É esse, gente? Cubo é um prédio do WeWork, né? Que é aqueles prédios corporativos, onde normalmente a empresa ou aluga uma mesa, esses espaços compartilhados de trabalho. Coworking. Tipo um coworking. Porque também tem o Cubo do Itaú, né? É, o Cubo Itaú. Tá. Então eu sei que Cubo é esse. Foi o Cubo, foi uma das primeiras empresas que eu visitei. E aí também, nesse dia a gente teve uma visita técnica ao Quinto Andar, que também era um prédio do WeWork. E aí eu fiquei, gente, quero trabalhar aqui. Quando o Quinto Andar ainda era um prédio do WeWork. Exato, era tipo um espaço compartilhado também. Aí eu quero trabalhar aqui. E eles falando de diversidade, eu olhava, não tinha muitas, mas eu falava, eu quero trabalhar aqui. E aí eu me candidatei para uma vaga. Na época, em marketing, aí me mandaram e-mail e falaram assim, tipo, você não tem experiência em marketing? Mas a gente tem uma vaga em atendimento. Eu falei, tudo bem, eu só preciso entrar. Jura? E aí foi assim, eu queria ir pra área de marketing, porque eu achava que fazia sentido. Mas eu não tinha experiência, mas tinha muita experiência com atendimento, porque eu venho de call center. Então, quando a galera, por exemplo, no mundo corporativo fala que é importante você olhar pra trás, a sua trajetória, pra mim fez muito sentido a partir do momento que, gente, eu odiava trabalhar em call center, era um inferno, eu trabalhava na parte de retenção, cancelamento de TV, telefone e internet. Meu Deus do céu. Então, assim, eu odiava e, assim, ganhava muito mal. Era trauma atrás de trauma, né, gata? Era trauma atrás de trauma e tendo que bater meta. Só que foi a minha experiência no call center que me trouxe a uma experiência numa grande startup. Olha o corte aí, hein? Olha o corte. Aí, a partir dali, eu já me formei,
né? Assim, pra quem era uma aluna bem ruim, eu me formei já com emprego em São Paulo. Por que você fala uma aluna bem ruim? Porque eu era considerada uma aluna, tipo, uma aluna ruim, revoltada, no caso, né? Ai, chupa! Ruim de nota? Não, ou ruim nota porque não. Você falou que pegou algumas DPs, mas porque você tava, em alguns momentos, focando em outros projetos. Porque pra mim a universidade não fazia sentido, mas eu precisava muito do diploma, né? Então... Você diz ruim de comportamento ruim, é isso? Não, é porque eu era, tipo assim, eles falavam do meu comportamento. É. Então, se tivesse uma reunião de pais, eles iam falar, ai, elas. com Ai, certeza. ela é muito esforçada, mas ela se comporta muito mal. Tipo, ela consegue tirar a nota, mas o comportamento dela dentro da sala de aula é ruim. Ela fica no celular. Ela não sei o quê. Ela tá sempre discutindo com as pessoas. E não era bem assim, na verdade. Era só que eu não aceitava esse lugar que eles me colocavam. Perfeito. Eu... junto com o meu sonho de ser a estrela da Disney, né? Então... Ai, eu amo essa parte. Então, as minhas habilidades hoje, a maioria delas, é essa resiliência de, tipo, ter que conviver num espaço branco, odiando o espaço, odiando, às vezes, muito as pessoas nesses lugares. Houve mais negativas do que Sim, aceitações. de bater, ficar batendo, né? Tipo, de ter a porta fechada ali na sua cara, tipo, né? Ou quando você chega, tá perto da linha de chegada, muda... né, o lugar, enfim. A maioria das habilidades que eu tenho hoje, todas elas vieram muito da minha necessidade de me adaptar mesmo, né? E eu falo que, gente, todas as habilidades, basicamente, que o mundo corporativo pede, a gente é quase que natural da galera que vem da periferia, de favela. Porque, assim, vai me falar, pessoas que resolvem problemas complexos. Pô, tá tendo um babado aqui, vamos resolver. Vamos criar uma empresa pra isso, assim. Então, assim, essas habilidades... Só a galera, né, do mundo corporativo, mesmo que não quer enxergar, mas a gente tem essas habilidades. Isso é quase que natural. Sim. Então, a criatividade, basicamente, foi o que me trouxe aqui. Foi eu reinventando, era o sonho de ser estrela da Disney, era o sonho de ser médica. E foi indo, assim, sabe? E aí, eu comecei a linkar a criatividade com a inovação. Né? Eu queria saber ali, eu queria ir pra área de tecnologia, porque eu não quero ficar desempregada. Então, e aí o mercado de tecnologia tava super aquecido. E aí eu falei, vou me tornar especialista. E aí eu comecei a pesquisar, falei, não tô achando aqui mulheres negras ali, principalmente mulheres retintas, falando sobre inovação. Vou me transformar nessa pessoa, vou trazer esses conhecimentos de forma mais acessível e tal. E aí, foi aí que eu comecei a pesquisar como que eu me tornava, né, essa especialista em inovação. E aí, eu achei um evento online sobre inovação e eu, né, novamente, comecei a ficar irritada, porque só tinha pessoas brancas falando sobre inovação e sempre com a pauta de diversidade. E aí, durante a pandemia, né, a pauta de diversidade ficou em alta, principalmente após a morte do George Floyd. Só que era mais do mesmo. Várias pessoas falando da importância da diversidade, mas a diversidade em si não existia nesses espaços. Sim. E aí, no final dessa imersão, ele sempre falava de uma experiência no Vale do Silício. E aí, eu comecei a olhar a experiência, né? Os vídeos, e aí, homens e mulheres brancas viajando, conhecendo os polos de inovação do mundo. Aí eu falei, pois bem, eu vou fazer essa imersão. Aí eu consegui uma bolsa de um projeto para investir. Eu queria fazer intercâmbio, eu queria usar para aprender inglês. Porque aí o espanhol ali eu já tenho... né? Hablas mucho, né, guapa? Hablo mucho. E aí eu já tenho ali meu pezinho de meia, dá pra sobreviver, não passo mais perrengue. Agora eu sei o que é Despacito. O que é Despacito? Devagarzinho. Despacito. Despacito. A gente começou pra ela, olá, como estás? Despacito. Despacito, porfa. E aí eu precisava muito... né, focar no inglês, e aí meu objetivo era estudar, usar esse dinheiro pro inglês, mas eu falei, não, vou pro Vale do Silício. Aí veio a realidade, né, gente, Estados Unidos, dólar a 5, ela vai cacetada, eu falei, gente, não tenho dinheiro pra isso não, só tenho, talvez, ainda faltava o dinheiro da imersão, assim, né, eu tinha uma parte só. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí meu amigo ficou muito, eu lembro que a gente tava tipo numa viagenzinha, assim, aí ele falou assim, ai, amiga, faz uma vaquinha. Eu falei, imagina, tá maluca? Eu vou pedir dinheiro na internet? Não, eu dou um jeito, eu trabalho. Aí eu comecei a trabalhar, tipo, final de semana, fazer um monte de coisa, assim. No final eu tava exausta e sem o dinheiro, assim, não chegou... não deu nem 10%. E aí eu lembro que foi 20 de novembro, a mulher da Start me mandou uma mensagem falando assim, você vai, tipo, a gente já tá fechando a turma e tal. E eu falei, gente, eu não tenho dinheiro, não tenho nem 10% do valor.
Aí eu lembrei da vaquinha, eu falei, não acredito. Mas aí na hora que a água bate na bunda, a gente corre. Aí eu fiz, nenhum dia sentei, escrevi minha história, coloquei foto mostrando como que foi todo esse processo, né? E publiquei no LinkedIn. E aí foi acontecendo uma porrada de coisas assim, que eu não imaginava, de pessoas se identificando com a história, de pessoas compartilhando, doando. Meus amigos também. Até então, assim, eu sei que meus amigos estão ali por mim. Só que é diferente quando você vê, tipo assim, um amigo seu... E aí eu não tô romantizando, não. Mas, tipo, um amigo seu que tá desempregado... Tipo, falando assim, amiga, eu tenho R$5. É foda. E aí eu falo, caraca, velho. Tipo assim, olha a responsabilidade disso. O maluco tá desempregado... E ele tá me ajudando. Ele realmente acredita no que eu faço. Então vem até aquele sentimento de tipo... Nossa, não posso falhar. Isso tem que dar certo, sabe? Isso tem que dar muito certo. Porque é uma galera que não tem... Mas que tá vendo ali em mim essa possibilidade. Então, teve um amigo meu que ele falou assim... eu consigo te ajudar com R$30, mas eu consigo fazer sua arte. Então, aí ele criou toda a arte, fez. Então, foi um rolê muito coletivo, assim, sabe? Sim. E aí, pois bem, depois de muito perrengue, muito choro, eu cheguei no Vale do Silício. E aí, eu lembro até hoje do dia que eu tava andando ali no meu bairro, tal, olhando antes de viajar, né? E eu tava, nossa, gente, tô indo pros Estados Unidos, né? Aí, 2 dias depois, tava lá andando, perdida, com uma mala, porque eu desci na estação errada, não falava inglês direito. Já tinha sido tombada na imigração, porque eles me pararam. Aí começaram a perguntar um monte de coisa e eu assim... Que é até tom. Despacito. O Despacito lá não funcionava. Mas aí, assim, depois que, tipo, a galera te enche de perguntas na imigração, você fica, meu Deus. E aí, eu já cheguei toda atordoada, né? Aí, fui pro Vale do Silício. Só uma pergunta pra quem não sabe, o que é o Vale do Silício? O Vale do Silício, ele é um conglomerado de cidades. Então, a gente tem várias cidades. Palo Alto, São Francisco, Berkeley, Oakland. São várias cidades onde se concentram as maiores Big Techs do mundo. Ou seja, Big Techs, empresas de tecnologia. Então, no Vale do Silício é onde fica o Google, agora a Meta, LinkedIn, Intel, Microsoft, Amazon. Todas essas grandes empresas de tecnologia estão ali nessa região. É lá que tudo acontece. É lá que tudo acontece. E aí tem todo um estilo de vida, tudo automatizado, que é a inovação que eles tanto falam. Sim. Mas que a inovação real também tá na periferia, mas ninguém gosta de falar sobre isso. Então, Vale do Silício, basicamente, é onde estão concentradas as maiores empresas de tecnologia do mundo. Legal. Aí, essa imersão era... Como que funcionou? Conta pra gente. Então, a gente passou uma semana tendo várias aulas sobre diversos assuntos de inovação, tecnologia... marketing para startups, entendendo também como funcionava, né, as startups, como estava acontecendo a inovação ali no Vale. O Vale, eles, além de ter essas grandes empresas, eles falam muito que o Vale do Silício é a mentalidade, né? Então às vezes assim, você fala, não, isso não é possível. A galera, não, é possível sim. Tipo assim, a gente lá falava que a galera do Vale do Silício está 20 anos na frente, talvez, porque... tinha um cara que ele tava explicando a gente umas coisas pra gente, ficava assim, não. Aí ele, sim. A gente, não. E assim, tinha uma galera que era mais velha, né? Então, os caras ficavam assim... Modelo de trabalho, a galera da Netflix falando, a gente não tem processo, não. Acontece assim, assim, assim. E aí o cara, não. Sabe aquela fala do filme que é I'm too old for that shit? Acho que era isso que ele pensava, nossa... Tô muito velho pra essas coisas, cara. Ele ficava assim, mas como que eu vou... Eu sou dono de não sei o quê, mas como que eu vou fazer isso acontecer? Então, assim, era uma galera o tempo todo se questionando se era real, né? Então, o carro que anda sozinho, eu ficava, não. O Tesla. Pois ele andava sozinho, eu tenho um vídeo, inclusive, já no carro, e eu ficava assim, meu Deus. Você andou no Tesla? Andei. Caraca, velho. Foda. Mas aí, o dia que ele começou a andar sozinho, eu falei, eu vou morrer. Eu cheguei até aqui pra morrer. Pelo menos, né, aquela sobreviver aventura. à imigração pra morrer no Tesla. No Tesla, mas eu falei, pelo menos é isso. É um Tesla e foi uma experiência. Mas deu tudo certo, estou aqui pra contar essa história. E aí eu cheguei lá, andando assim, tudo perfeitinho, sabe? Eu falei, gente, não é possível, né? Não tem nenhum problema aqui. Aí você pega seu Tesla, coloca ele na tomada, ele fica carregando, você dá um rolê pela rua, aí você volta, pega seu Tesla, ele anda sozinho. Eram umas maluquices, assim, tipo, tudo automatizado. Então, você estacionava na vaga, pagava seu próprio estacionamento, não tinha ninguém. Quer um café? O robozinho lá. Vai lá, Sério? pega seu café, entrega.
o robozinho cachorro. Eu tenho uns vídeos, depois posso mostrar. Caraca. Quase igual aqui, né? Bem parecido. Bem Sim, parecido. lá em casa tem um caramelo lá na casa da minha mãe, que é também. Lá vem até você. Adestrado. Adestrado, pô. E aí foi um choque. Não só pela viagem que eu queria fazer, né? Quando eu tinha 15 anos lá, ver meus Jonas Brothers. Mas, pô, muita coisa louca, assim, né? Então, eu lembro que teve um vídeo que mostraram pra gente de um robô que passava vendendo fruta. E aí você ia lá, passava seu cartão, pegava suas frutas. Aí eu fiquei, gente, mas peraí, o cara o tio do caminhão passa todo dia lá em casa, né? Vocês só automatizaram isso aí. Porque, inclusive, era o caos da pandemia, né? Você em reunião e o cara, as frutas, não sei o quê. Então, assim, Olha o caminhão do ovo. Olha a pamonha. tem muita coisa que ele é considerado inovação no Vale do Silício, mas que basicamente eles só estão automatizando. E aí tem, assim, não sei se para as pessoas que estavam comigo, eu era a única pessoa negra no grupo, assim, se eles olharam para isso. Mas eu comecei até a ficar preocupada. E aí eu acho que foi muito daí que veio novamente a ideia de me tornar talvez essa ponte. Porque, pô, a partir do momento que você tem um processo de automatização, você tem muita perda de trabalho, postos de trabalho. Exato. O que a gente vai fazer com essa galera que não teve uma educação tecnológica? E como que essa galera vai se inserir de novo no mercado de trabalho? Sim, sim. Então eu comecei a ficar, no passo que eu achava incrível, eu comecei a ficar muito preocupada. Sim, é aquela faca de dois gumes, né? Por um lado a inovação, você vendo tudo rolando ali no seu olho. Fala, caraca, que legal, mas pelo outro lado você fala, putz. Fudeu. E aquela família que fulano começou assim, tarará. E aí você acha que foi daí também que veio essa força. Aliás, você sempre teve essa força, né? Mas Bota força nisso. muita força. Mas talvez foi daí que você, de fato, como você falou, essa ponte. Você é uma pessoa necessária nesse meio e a gente precisa que venham mais danes para que a gente consiga que outras pessoas tenham acesso a tudo que você acessou. E já que vai... Claro que não vai ter essa automação por agora, mas talvez daqui a longo prazo, querendo ou não, a gente já vê vários telas por aí. Sim, e a gente tá... Assim, eu acho que países como o Brasil tá passando por isso de uma forma talvez um pouco sutil. Sim. E a gente teve uma aceleração desse processo muito grande na pandemia, mas ainda assim é sutil. Sabe quando que eu percebi a primeira vez sutil? Quando eu fui no... Eu não vou falar o nome do mercado pra não dar coisa de graça. Quer que eu fale o nome? Me patrocina. Tem o autoatendimento. Que aí, tipo... Do dia pra noite, né? Dia pra noite. Eu sei que você vai no mesmo mercado que eu vou. Exato. Aí eu, tipo... Mesmo porque a gente é quase vizinha. Aí eu, tipo... Pensei, caraca, mas como assim? Era uma parada que eu vi em filme e tá lá, ou seja... Foi totalmente do nada, do dia pra noite. Um dia a gente foi, no outro já tava lá, já tava né, lá, 4 postos de autoatendimento. É muito legal você passar seu outro negócio, tá, primeira vez. Mas você pensa, 4 pessoas que deixaram de ser contratadas ou que perderam seu emprego. Então, É preocupante. pra onde estão indo essas pessoas, né? E essa transformação digital, ela vai acontecendo pra gente, no dia a dia, de uma forma muito sutil. Só que, vamos supor que o mercado do nada resolva. Beleza, funcionou. E aí é muito com teste, né? Acho que o mundo da inovação é muito focado ali em fazer testes. E aí um dia você não percebeu que veio esses 4 autoatendimento. Aí no outro dia é todo mundo, tipo, todos os postos ali. Já estão. Aí, sei lá, são 10 pessoas que perderam o emprego. Danes por aí fazendo essa ponte e empreendendo e pensando em inovação aqui no Brasil. Muito focado também na questão de afroempreendedorismo e mais mulheres. Bom, eu acho que nosso primeiro desafio é trazer essa transformação digital para a vida das pessoas mesmo e ver como que a gente consegue... Beleza, a gente sabe que está saindo postos de trabalho, né? Muito deles manual. Mas também está entrando novas possibilidades na área de tecnologia. Então, assim, acho que o nosso desafio é como que a gente faz essa ponte, traz essa galera, né? Faz essa galera ocupar esses espaços. Porque até pensando na questão de Big Tech e tudo mais, e produtos, a gente cria produtos para uma grande população, né? Então, para isso, a gente precisa ter diversidade. A gente precisa ter pessoas também diversas criando esses produtos. Se a gente quer atingir um produto e um serviço global, a gente precisa ter pessoas diversas até para minimizar os erros que podem ter durante esse processo. Perfeito. E aí, voltando, né? Pensando pós-Vale do Silício, eu entendi que eu não poderia acessar aquilo. Porque não é sobre o Vale do Silício em si.
Mas é sobre possibilidades, né? Acho que o que mais impactou pra mim foi a possibilidade de fazer transformações, porque acho que os Estados Unidos era o sonho mais distante da minha vida. E quando eu cheguei lá, eu olhei, tipo, nem que seja, sabe aquele sonho que você olha, chega e fala, ah, era isso? Mas realizei. Então, tipo, ali você tem, pra nós que sempre vivemos, né, na escassez, quando você tem essa quebra de paradigma, né? Quando a gente tem essa quebra de paradigma, a gente começa a pensar em novas possibilidades. Então, a minha ideia é, beleza, então a gente precisa fazer com que pessoas tenham acesso a imersões internacionais, tenham acesso a estudo, tenham acesso a possibilidades. A gente pode criar uma comunidade coletiva, fortalecida, não que não tenha, mas que a gente precisa cada vez mais, porque se a gente está falando de 53% da população de empreendedores negros, a gente precisa ter essas redes, essas trocas de informação. E aí eu criei o projeto junto com 2 amigos. Qual o nome do projeto? Do Silêncio ao Silício. Chique. Junto com o Lucas e o Evandro. E aí depois entrou a Joyce para ajudar. E a gente fez toda a construção de levar 10 empreendedores esse ano pro Vale do Silício. E a ideia é que eles vá, tenham essa experiência, se conectem. Criem redes, porque, gente, rede é uma das coisas mais importantes da vida. E ao voltar, eles vão mentorar empreendedores periféricos e a gente vai fazendo essa roda girar mesmo, sabe? Sim. A ideia é que eu não seja... É a pirâmide do Vale do Silício dela. Exatamente. E a ideia é que eu não faça, que eu não acesse isso sozinha, sabe? Que a gente crie oportunidades para outras pessoas também. Vocês vão ter patrocinadores? Como que vocês estão organizando isso? Pra realmente ser um negócio inclusivo, né? Isso, a gente já abriu as inscrições também para ver como que seria, né? Se a gente teria bastante pessoas interessadas e nesse mesmo momento a gente está procurando patrocinadores, então pessoas que tenham, tanto pessoas físicas como jurídicas também, que tenham interesse em participar, patrocinar, fazer parte dessa rede. Pra gente é bem importante, então a gente está nesse momento tanto de captar recursos, como também de fazer mesmo o processo seletivo. E a ideia é que essas pessoas comecem já a viajar a partir de maio, e aí acho que a ideia é as pessoas não passarem pelo que eu passei. Porque, beleza, eu fiz a vaquinha, deu certo. Mas quantas pessoas aí não faz vaquinha? Não consegue. Exatamente. Então, e eu não acho que tem que ser um processo doloroso, não. A gente fica romantizando muitas vezes histórias de, tipo... É massa contar, eu acho importante. Mas, assim, se eu passei por isso e eu posso facilitar o caminho pra quem tá vindo depois, por que não fazer isso? E como que a pessoa faz pra patrocinar esse projeto de vocês e pra inscrever também? Você quer complementar alguma coisa? A gente tem, para se inscrever, tem um site www.dosilencioausilício.com.br. Aí lá tem um formulário de inscrição, os pré-requisitos. A gente tem um pré-requisito de inglês, mas a gente sabe que é uma barreira, então a gente vai dar o curso de inglês também. A gente conseguiu um patrocinador. Ai, que chique! Conta pra gente o patrocinador. Já vamos patrocinar o patrocinador. A gente tá em parceria com a Voxy. E aí eles vão ter acesso à plataforma, professores também para auxiliar nesse processo, para dar uma alavancada também, até para se passar numa imigração da vida, não passar perrengue que nem eu passei, porque o Despacito não funciona. Então a ideia é facilitar, nem que seja tipo o básico para a pessoa conseguir chegar lá de uma maneira mais confortável. Exatamente, eu pensei em todo o processo que eu passei, como que eu poderia facilitar isso para as outras pessoas. Sim. E aí, para patrocinador, a gente tem o e-mail do silencioausilício@hotmail.com. Tá. Aí dá para entrar em contato com a gente ou pelas redes sociais também, que é do Silêncio ao Silício. E aí a gente pode marcar um papo, a gente apresenta toda a proposta e é isso, gente. Investidores, investidoras, tá aí uma super oportunidade de fazer a diferença na vida de muita gente, porque são pessoas que vão para lá, vão trazer toda uma bagagem e continuar multiplicando, né? Exato. Uma coisa que eu entendi, que eu aprendi, é que é isso, a galera preta, a galera da periferia que acessa esses espaços, eles fazem questão de ter outras pessoas juntos, assim. Então, não é sobre uma vitória individual, não. É coletiva mesmo. Cada passo que eu dou, eu sei que é coletivo. Eu não fiz sozinha. E é isso, assim. Pra eu estar aqui, uma porrada de gente se lascou muito. Ajudou, né? E se lascou e me ajudou. Mas, assim, teve a galera que se lascou também, né?